Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Passando aqui para deixar uma reflexão da Palavra de Deus nessa quarta-feira para a nossa vida. Irmãos, em João 6, livro de João, capítulo 6, versículo 60, nos diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Dura esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam nele, e quem eram os que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não tem erros. O erro está em nós, o erro está nas pessoas. E vemos que Jesus, ele está ali pregando, ele está ali falando do reino do céu. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, no versículo 50, nós vamos ver que Jesus ele diz assim, ó: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós vemos que Jesus ele está ministrando o sermão de quê? Que aquele que, aleluia, Jesus, não comer da carne e do sangue de Jesus não teria vida em si mesmo. Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus. Ele está dizendo que ele se entregaria naquela cruz por nós. Ele está dizendo que, aleluia, Jesus, a morte ali na cruz religaria a humanidade caída a Deus através do seu sacrifício. E vemos que alguns daqueles que seguiam a Jesus estavam murmurando, dizendo que estava difícil de ouvir aquele sermão. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje, quando nós ministramos Bíblia, a verdade, não o que andam pregando, não o que andam dizendo por aí, que agora é só vitória, vai ter sabor de mel, está surgindo aí um novo vencedor, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não esse evangelho, irmãos, defasado, caído, promíscuo até eu vou dizer, porque, irmãos, a palavra de Deus diz assim que: E conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, eu já vou adiante. Não basta eu conhecer a verdade, porque eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia até melhor do que eu, mas não pratica. Então, além da gente conhecer a verdade, devemos o que? Praticá-la. Em Romanos 10, 17 diz assim que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O que é ouvir? Ouvir é dar ouvido. Ouvir é dar ouvido. Eu ouvi dizer que eu menti é pecado. O que eu vou me esforçar para mim não mentir? Então eu estou liberto. Conheci a verdade e essa verdade me libertou. Eu vejo na Bíblia que fofocar, falar mal da vida alheia é pecado. O que eu vou fazer? Eu ouvi a verdade e a verdade me libertou. Eu não vou fazer fofoca da vida alheia. Então nós precisamos entender, irmãos, que um evangelho que não traz transformação de vida não é o evangelho de Jesus. Porque a Bíblia nos diz que o evangelho de Jesus, ele além de curar o nosso corpo das enfermidades, ele cura a nossa alma, ele liberta aqueles que for até ele liberta.
Vemos a palavra de Deus dizendo que Jesus chega à terra de Gadara e lá havia um homem que ele andava nu pelo sepulcro, se machucava todo, amarravam ele com correntes e ele despedaçava tudo, porque tinha uma legião de demônio neles. Quando Jesus repreende essa legião de demônio neles, e esses demônios entram nos porcos, e os porcos caem no abismo, a Bíblia narra que esse homem encontra com Jesus depois, e esse homem está vestido e no seu perfeito juízo. Quer dizer que o que? Ele conheceu a verdade e a verdade o libertou. O estado anterior dele já não existe mais, porque Jesus entrou na vida dele. E se Jesus entrou na minha e na sua vida, ele vai nos libertar. Muitos hoje vivem presos em vícios de pornografia, cigarro, bebidas, mentiras, jogos, prostituição, e ainda se acham que estão libertos, ainda acham que conheceram a verdade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para discriminar ninguém. O que eu estou aqui é para pregar o que está escrito. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você não pode andar como a velha. A velha criatura tem que morrer para nascer a nova criatura. E o texto que nós lemos de João 6, a partir do verso 60, aleluia Jesus, Jesus ele diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele nos conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é. Em frente de uma câmera, irmãos, todo mundo é crente. Em frente de uma câmera, todo mundo é bonzinho. Tanto que você pode ver, quando nós vamos para frente de uma câmera, a primeira coisa que a gente vai fazer é cuidar da nossa imagem. Você vai chegar ali, vai arrumar o cabelo, você vai arrumar as olheiras, você vai dar um jeito na sua barba, você vai colocar sua melhor roupa porque você quer ficar bem na imagem, na foto, o que seja. Só que Jesus, ele nos conhece. Ele sabe o que tem por trás dessa casca. Ele sabe quem eu sou de verdade, ele sabe quem você é de verdade. Então a hipocrisia com Jesus não funciona. E nós vamos ver, irmãos, que, aleluias, desde então, depois desse discurso de Jesus, muitos dos seus discípulos deixaram de seguir a ele. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. E isso vai acontecer na nossa vida quando a gente prega a verdade. Igreja séria. Uma igreja séria hoje, ela não está superlotada. Uma igreja séria hoje, irmãos, ela não está abarrotada de pessoas em busca de milagres. Por quê? Eu nunca vi Jesus, irmãos, fazendo o merchan de sexta-feira forte. Me procura, eu tô lá no Monte das Oliveiras que eu vou curar, vou batizar com o Espírito Santo, vou expulsar os demônios, vou abrir porta de emprego, vou curar sua saúde, vou restaurar sua família. Eu nunca vi Jesus fazendo nada disso. Pelo contrário, quando ele fazia, ele falava que não era para dizer a ninguém. E hoje nós vemos que é tudo ao contrário. É sexta-feira da busca do Espírito Santo. Venha que tem milagres, sinais, prodígio. Venham que aqui tem o azeite disso, o azeite daquilo, a fronha não sei do que, o travesseiro não sei de quem, o cajado de Moisés, a capa de Elias. Vem, irmãos, que eu trouxe aqui a terra lá de Israel, eu trouxe a água do Rio Jordão. Então nós vemos, irmãos, que hoje, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós temos hoje igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Eu não estou dizendo que é errado você ir à igreja, porque não existe um cristão fora da igreja. Porque a Bíblia diz que nós precisamos congregar como igreja. Nós se encontramos no templo não é para buscar milagre, não é para ir buscar uma bênção. A Bíblia diz que no templo a gente vai para adorar. Nós vamos para exaltar o nome de Deus. Nós vamos ali não para ficar falando 2, 3 horas de dinheiro, de dízimo, de oferta. Nós vamos lá para adorar o Senhor. Nós vamos lá para exaltar o nome de Deus. É 1h30, 2 que seja. Reunidos como igreja, um corpo, como o apóstolo Paulo disse. Nós somos um corpo.
Agora, irmãos, nós não podemos fazer parte desse evangelho do Satanás, desse evangelho do diabo satânico, onde diz que você pode vir do jeito que você está e permanecer até a volta de Jesus do mesmo jeito. Jesus disse na palavra, você vem como você está, mas não permaneça da mesma maneira. Se você tiver um encontro com Jesus, você vai mudar. Sua vida vai ser transformada. Eu não estou dizendo que vai ter só vitória, eu não estou dizendo que você nunca vai ter problema. Eu estou dizendo que em meio às tempestades da vida, você vai glorificar a Deus, porque você está ali para o único intuito, adorar o Senhor, buscar a Deus. Que eu e você não sejamos um desses aqui, que vai só para a igreja para ouvir o que quer, que se falar coisas doces, se massagear o meu ego, os meus pecados, eu acho que aquela palavra foi de Deus. Mas se confrontar os meus pecados, eu saio dali parecendo que eu estou endemoniado, raivoso, falando mal do preletor, falando mal da igreja. Irmãos, nós precisamos se converter de verdade. Nós precisamos realmente conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. Não é só conhecer, eu devo conhecer e viver o Evangelho de Jesus. E a Bíblia diz que quando esse povo deixou Jesus, Jesus olha, aleluias, para os 12 e diz, e vocês querem ir junto? Vocês querem ir também? Hoje, irmão, nós temos uns crentes florzinha, que se você prega contra o pecado, mudam de igreja, parece macaco pulando de galho em galho. Por quê? Porque querem, como diz o apóstolo Paulo, a carta que escreve a Timóteo, querem comichão nos ouvidos, querem palavras agradáveis, querem ficar na safadeza, querem ficar na prática do pecado, na mentira, no engano, dentro da casa de Deus, achando que Deus é amor, Deus me ama do jeito que eu sou e Deus vai me salvar do jeito que eu sou. Deus te ama do jeito que você é, mas para você ir para o céu você tem que nascer de novo, a Bíblia diz. Jesus dizendo em João 3 para Nicodemos, para você herdar o reino dos céus, você tem que nascer de novo das águas e do Espírito. E a Bíblia vai dizer que Jesus faz uma pergunta aos seus 12 discípulos, vocês também querem se retirar? Vocês querem ir embora? Aí Simão Pedro, acredito eu que tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de vida eterna não tem a placa da igreja onde você congrega. A palavra de vida eterna não tem o cantor gospel ou o pastor que você idolatra. A palavra de vida eterna tem Jesus Cristo. É Jesus. Eu sempre digo que a mensagem ela é maior do que o mensageiro. Vou te repetir para você entender. A mensagem é maior do que o mensageiro. Foca na mensagem, foca em Jesus Cristo. Só Ele pode transformar a tua vida. Só Ele pode te dar vida eterna. E que eu e você venhamos a obedecer o Evangelho, a fazer a vontade de Deus. Fácil não é, porque se fosse fácil todo mundo era cristão. Mas nós precisamos urgentemente, igreja, voltar ao primeiro amor. Parar de ir para a igreja porque eu toco na banda A, porque é eu que vou pregar, porque eu faço parte do círculo de oração, porque eu tô dando comida aos pobres. Irmão, isso é obrigação de todos. De todos. E o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Nós precisamos, em todo o tempo, como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebês, que seja para a glória de Deus. Hoje nós vemos pessoas fazendo o bem, tirando selfie, foto, sabe, isso é feio. Jesus falou que quando a gente der esmola, não é pra gente o que ficar tocando trombeta, falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz não sei o que. Isso é feio, irmãos. Como que você se sentiria se alguém fosse lá te entregasse uma cesta básica e falasse, tá aqui, fulano tá passando necessidade, a igreja veio socorrer. Irmãos, não precisa disso. Não precisa você mostrar o que você anda fazendo. Deus, o nosso Pai já viu. Ele já viu. E não venha com o discurso que é para prestar conta, viu?
Não precisa disso. Aprenda a ser crente de verdade. Leia a sua Bíblia, medita na sua Bíblia. Não coma tudo que o homem fala em cima de um púlpito, não. É o que está escrito. Que muitos hoje, irmãos, por causa do oba-oba, para encher a igreja, por causa de dízimo e oferta, deixa o povo viver e fazer o que quer dentro da casa de Deus. Eu fico imaginando Jesus voltando hoje e fazendo o que ele fez com os cambistas no templo, que estava vendendo pombos, vendendo galinha. E hoje nós vemos, irmãos, muitos cristãos fazendo a mesma coisa. Vem para cá, irmãos, que aqui é sua vitória está aqui. Aqui está o poder de Deus. Vamos lá no monte que o Espírito Santo vai bradar lá, meu irmão. Para de ser menino. Para de ser um menino na fé. A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está em lugares, o Espírito Santo está dentro de você. Nós temos que aprender o que está escrito, não que esses pastores andam ensinando, essas heresias, essas bizarrices. Irmãos, que nós venhamos a conhecer a verdade e essa verdade praticada nos liberta. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma ótima quarta-feira. Lembrando, irmãos, Jesus falou que nós erramos por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Que eu e você venha ter essas duas coisas, conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.